Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos da Grande FM e amigos que acompanham o programa Momento Rural, este encontro marcado que temos em nossas plataformas digitais para falar sobre as coisas do agro de maneira geral. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo. Se você está conosco através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e também, claro, se inscrever em nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso a todos os programas que já foram ao ar e tem a disponibilidade de compartilhar também esse nosso conteúdo. Então, portanto, se inscreva aí no nosso canal. Hoje, o nosso Momento Rural, aliás, a partir de agora até os nossos próximos programas, nós vamos falar de algo muito interessante que está sendo desenvolvido na nossa cidade de Dourados e na nossa região. Vamos falar sobre criação de ovinos. Você que tem curiosidade a respeito desse tema, desse setor dentro do agro, você vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre a ovinocultura, essa importante atividade do setor agro que vem crescendo em Mato Grosso do Sul e também em todo o Brasil. Vamos conhecer os principais desafios, as vantagens, características, curiosidade desta atividade rural. Quem estará conosco ao longo dos próximos programas e vai trazer o seu conhecimento para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa atividade é o professor Fernando Miranda. Ele que é professor da Faculdade de Ciências Agrárias e com ênfase em zootecnia. Ele que vai nos ajudar a falar um pouquinho a respeito deste assunto. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, né, e falar um pouquinho dessa setor, dessa área que a gente tanto ama o que faz e gosta e tem alguma experiência aí para estar trocando aí com vocês. Com certeza, vamos aproveitar bastante a sua experiência nesse setor para tentar também desvendar um pouquinho a respeito dessa atividade. Queria que o senhor começasse falando qual que é o conhecimento, por exemplo, que eu preciso ter aí para iniciar a minha criação de ovinos. Esse raciocínio é importante, né, que é o começo, o início de tudo, o planejamento, o meu plano de negócio, ele passa por eu entender o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar. E a gente sempre diz assim, primeiro conheça o seu céu, o que está acima de você em relação a clima, como é que é na sua região, no seu, né, a altitude, é mais planície, como é que é o clima, como é que é a distribuição das chuvas, porque isso tudo vai influenciar depois em que tipo de pastagem você vai escolher, né, como que é o solo, né, isso vai influenciar no tipo de alimento que você depois vai poder produzir e disponibilizar para os animais, como que vai ser essa distribuição de chuva, como eu já falei, e se o lugar e esse solo, né, ele vai ter mais umidade ou menos umidade, tudo isso aí também vai ter relação não só com a parte de alimentos, mas também com a genética que você vai escolher para estar criando dentro da propriedade. Então, esse contexto é importante e aí as pessoas sempre esquecem da comercialização. Sim. Também. Eu tenho que ter uma propriedade num lugar que me permita eu ter uma comercialização e distâncias que viabilizem isto, né, junto com o recurso humano, que esse é algo bastante limitante. Sim. Às vezes eu penso em tudo, faço todo o meu plano de negócio e aí deixo por último para ver, na minha região eu tenho recurso humano para colaborar comigo ou vai ser eu mesmo? Se sou eu mesmo, eu me preparo, me qualifico, faço cursos. Sim. Existem vários cursos por aí, né? Mas eu tenho que contratar essa mão de obra. Na minha região, como é essa mão de obra? Né? Então, nesse contexto aí eu tenho que estar levando e tentar fazer um mínimo inicial também, levantamento de custo de produção. Né? Meu preço de venda na minha região é esse, meu custo de produção provavelmente vai chegar muito próximo a isso. Então eu vou ter possivelmente uma rentabilidade nesse sentido e isso vai me dar tal renda, então por aí que eu vou. Sim, ou seja, planejamento talvez seja. Exato. A palavra principal aí nessa questão. Exato, palavra-chave. Essa atividade. E aí também passa dentro desse planejamento, como o senhor disse, por essas características apresentadas, a escolha dessa raça que eu vou trabalhar, dessa raça que eu vou ter nessa minha propriedade. Avaliando a nossa característica da nossa região aqui, da Grande Dourados, do Mato Grosso do Sul, o que o senhor indicaria como melhor raça para ser criada aqui no nosso estado? Olha, essa pergunta é bastante complexa.
E eu não vou fugir dela, né? Mas ao mesmo tempo é uma resposta que vai ser de cada propriedade, vai ser do poder aquisitivo de cada um, Sim. vinculado à capacidade de investimento. Porque eu tenho raças mais exigentes, que são muito mais produtivas. Eu tenho raças menos exigentes no aspecto alimentar e sanitário, Sim. mas são menos produtivas, né? Eu tenho raças que exigem eu montar uma infraestrutura mínima, outras que a infraestrutura é um pouco mais básica, sim. né? E isso tudo aí vai depender. Sim. Eu posso ter um vizinho que aquela é a melhor raça para ele, na realidade dele, na capacidade de gestão dele, e o outro ali ser outro grupamento genético ali diferente. Isso vai estar inserido naquele planejamento anterior que a gente fez lá, onde ele quer chegar e, consequentemente, isso vai impactar na sua escolha de com que raça ele quer trabalhar para atingir aquele objetivo. Né? Sem dúvida. Só para os nossos ouvintes aí, aqui é online, também estão vendo o nosso, né? Vou citar raças, por exemplo, aqui na região de Dourados, cria-se bastante a raça Suffolk, cria-se Texel na região aqui não, mas no estado cria-se, né? Ile-de-France, cria-se Santa Inês. Então nós temos uma variedade de grupamentos raciais disponíveis, inclusive aqui em Dourados, acho que a gente vai estar falando mais para frente, né? Temos a ovelha pantaneira, que é um grupamento genético sul-mato-grossense, um animal adaptado, né, às nossas condições. Então, genética nós temos. Precisa aí o produtor se capacitar, planejar e aí tentar identificar qual que é a melhor genética para a sua realidade. Que bacana. O senhor já falou um pouquinho lá da questão do planejamento e até citou a questão de instalações, de infraestrutura para se ter o ovino dentro da sua propriedade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Dos pontos principais, por exemplo, vai ter diferencial de acordo com o que ele planejou, com a raça e tudo mais. Mas se assemelha muito, por exemplo, uma comparação com o gado, por exemplo, existe essa estrutura semelhante ou o ovino vai exigir um pouco mais do produtor? O ovino, ele não exige um pouco mais assim em relação a muito mais trabalho. Ele exige, digamos, olhos mais atentos. Né? O que acontece? O produtor ele não pode deixar um rebanho de ovinos tipo uma semana, um mês sem ver. Né? Se a gente for falar em bovino de corte, falar um rebanho Nelore, né? Eu posso muito, já conheço propriedades que às vezes ficam dias sem ir lá ver. Né? O ovino não posso fazer isso, eu tenho que estar mais atento. O olho do dono é o que engorda, né? E no caso dos ovinos isso é a chave para isso. Né? Então nesse sentido assim não é que vai dar menos trabalho. Né? Pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas essa atenção, esse dia a dia e a experiência de quem está trabalhando, isso é fundamental. Né? E aí tem um detalhe importante, Paulo. Existem alguns ditados, algumas coisas, algumas místicas em cima dos ovinos. Né? Que o ovino é muito sensível, que o ovino tem que prender ele todo dia. Não, são coisas assim, que vão se criando assim, algumas situações e as pessoas vão olhando algumas coisas que são feitas e interpretam dentro daquilo que elas imaginam. Né? Exemplo, é costume em várias regiões do Brasil, aqui na nossa região não é tão diferente, de prender os animais todo dia no final da tarde e soltar no outro dia. Né? Dizendo que isso tem a ver com verminose, que é um dos maiores problemas da nossa ovinocultura nos aspectos sanitários. Né? E está comprovado que isso, muitas vezes eu estou até prejudicando o animal, né? Porque eu estou tirando ele a oportunidade de estar consumindo. Muitas vezes aquele lugar que eu vou prender ele não tem água, não tem toda a ambiência adequada. Né? Então é um aspecto... Gera um estresse também, né? Gera um estresse também. Né? O ovino ele pode ser totalmente criado a pasto, ele não precisa ser preso, ele não tem essa necessidade e ele não é sensível. Mudou a temperatura, deu uma chuva, não precisa recolher ele. Sabe se adaptar a isso também. Não, se adapta. Né? Então é um aspecto aí que tem que ser levado em conta. Que interessante, bastante interessante que o senhor coloca. E esse, claro, é o nosso Momento Rural, o programa que traz informações sobre o setor agro, hoje falando sobre ovinocultura. Espero que você esteja acompanhando conosco, você que está pelo Facebook, compartilhe o nosso conteúdo no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Claro, nosso Momento Rural, um oferecimento em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador, estou falando da Agrojangada. A Agrojangada que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho com relação à classificação dos ovinos. Isso, de que forma ele é feito de acordo com a idade desses ovinos?
A gente costuma dizer que são categorias, a gente categoriza os ovinos, né? E de início já até fazer uma brincadeira, né? Quando fala ovinocultura, né? Já vem gente, não sei se era brincadeira ou era verdade, produção de ovos, ovinocultura, né? Não, popularmente pessoas falam criação de carneiro. Carneiro. Né? E aí isso é um erro técnico, né, quando a gente fala de categorização, né? Sim. Porque o carneiro é o macho reprodutor. Então, quando a gente fala que a gente está consumindo carne de carneiro, se eu estou falando tecnicamente correto, eu estou consumindo a carne de um macho, né, inteiro e mais velho. Sim. E aí a expectativa é que é uma carne de um animal que vai ter um certo odor, mais forte e tudo mais. Então, se eu estou consumindo uma carne de qualidade, uma carne em relação a sabores específicos, eu vou consumir uma carne de cordeiro, uma carne de borrego, né? Que são outras categorias. O que é o cordeiro? Seria o animal jovem, ainda dente de leite, que a gente fala que ainda tem uma dentição que ele não trocou ainda. Sim. Né? E até ele... Aí depois ele troca as duas primeiras pinças, que a gente chama 2 dentes, né? Nesse intervalo, até ele passar a ser 2 dentes, a gente chama de cordeiro. Aí depois, quando ele passa a trocar as 2 primeiras pinças, os 2 primeiros dentes, aí ele já passa a ser borrego. Né? A mesma coisa a fêmea, a cordeira, né? E a borrega, Sim. que aí quando ela vai ficar prenha. E aí vai parir, ela já vira uma ovelha, Sim. que a ovelha é a matriz. Sim, então, sim. a gente tem basicamente esse grupo assim, o carneiro, que é o macho reprodutor, a ovelha, que é a matriz, que vai produzir os cordeiros ou as cordeiras, e esse animal evoluindo dentro da propriedade, ficando mais velho, ele vai ser borrega ou borrego. Muito bacana, agora ficou muito claro aí quando você for falar a respeito disso, de entender um pouquinho melhor de que forma se classifica ou essas características importantes para definir então, portanto, os animais. Muito bem, estamos chegando ao final desta primeira edição aqui do nosso Momento Rural, que vai seguir falando aí sobre ovinocultura e claro, já te convidamos a estar conosco na nossa próxima edição para dar continuidade a esse bate-papo com o professor Fernando Miranda, que estará com a gente novamente na nossa próxima edição. Obrigado, professor, até o próximo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre ovinocultura. Muito bem, a você que esteve conosco, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Se esteve com a gente pelo Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Momento Rural está ficando por aqui, voltamos na próxima edição.